nosso tema hoje é justiça no Brasil. Como anda a justiça no Brasil? E vamos dedicar esse programa especialmente para o jovem Brian, lá do Thomas Alberto, a todos os professores e professoras, que infelizmente ontem foi barbaramente assassinado, né, enquanto aguardava lá o transporte coletivo, de forma fria, calculista, já foi, né, humilhante, aí, já foi pego, mas a justiça hoje que tarda e chega a falhar, né? Muita gente comenta com a gente qual que é a solução para essa justiça, né? E é esse o nosso comentário hoje, nossa troca de ideias, nosso bate-papo, e nosso programa é uma homenagem à família do Brian, a todos os professores e amigos aí desse jovem que vai ficar uma marca aqui na história de Ribeirão Preto, como um jovem que é mais uma vítima dessa violência que a cada dia chega às nossas portas, né? Pode ser eu, pode ser você, e como vai ficar essa justiça? É o nosso tema hoje, e para discutir esse tema eu estou aqui com o Daniel Ronde. Muito obrigado, Daniel. Boa noite. Prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Fábio. É sempre uma satisfação estar com você, com seus telespectadores, na multiplataforma que é aqui da Tati, né? Sabemos que é TV, rádio, YouTube, Facebook. Quer dizer, é sempre uma satisfação agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando um pouco tanto para a comunidade jurídica como para a sociedade ribeirão-pretana. É sempre bom falar das coisas da justiça. A crítica é necessária, a reflexão também, e muito mais do que a crítica e a reflexão, realmente trabalhar para que essa realidade, como você bem disse, mude. Exato. E é nisso que a gente quer contribuir. E por isso que vocês estão aqui hoje. Sem dúvida. E lembrando, né, nossa ideia hoje inicial era fazer um debate, está tendo eleição na OAB, né? Sim. E tem 3 chapas, a sua chapa é a chapa 3, sem dúvida. Tem a chapa 2 e a chapa 1. Entramos em contato na segunda-feira com o representante da chapa 1, que encaminhou um secretário que ia, no caso, conversar conosco, né? Até o momento não tivemos resposta. E da chapa 2 estão tendo um evento na data de hoje, e até quarta-feira a informação que tínhamos é que não tinha possibilidade de vir ninguém. Hoje, após as 12 horas, entrou em contato um representante, mas infelizmente o programa é divulgado antes. Então, por isso que nós estamos aqui com apenas os representantes da chapa 3, que é muito representativo, e agradecer o respeito, que prontamente aceitaram o convite, responderam, e é isso que a gente aguarda, né? E a população que nos assiste também. Quem está em casa, o pessoal da outra chapa quiser vir, é toda quinta-feira. Está aberto aí, mas é só quinta que vem agora. Tá bom. Na verdade, a gente sente muito, porque a gente acha que é importante para a advocacia em geral e para a comunidade de Ribeirão Preto, que os candidatos pudessem vir se manifestar publicamente, fazer compromisso público, porque nós não podemos apenas ficar no campo do panfleto, no campo da ideia escrita, e sim fazer compromisso olhando no olho do advogado, olhando no olho da advogada, da própria sociedade, situação que a gente pode realmente fazer compromissos factuais e deixar de ter jargão, né? Sim. Jargão, vamos fazer tal coisa, isso é muito genérico. Estamos aqui para fazer compromisso e conto com a nossa participação e das minhas colegas. Então, eu vou apresentar elas aí, porque estamos aqui com a Raquel Monteiro, né, advogada também, atuante no movimento social da cidade, movimento de moradia. Prazer, viu, Raquel, ter você aqui conosco. Inclusive, foi uma das responsáveis para esse encontro de hoje, viu? Sardinha, boa noite. Eu agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui, a oportunidade de estar falando do tema de hoje, um tema tão importante, de falar sobre as eleições da OAB, tão importante também. Como o Daniel já disse, o debate é a oportunidade da espontaneidade, da gente ver mais veracidade e comprometimento do candidato, da candidata. Então, eu lamento que as outras chapas convidadas, nenhum deles, né, nenhum representante pôde estar aqui. É lamentável, porque é uma oportunidade que se perde da gente aprofundar no assunto. Mas agradeço muito pela oportunidade da gente estar aqui. Muito obrigado e boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. Toda certeza. E também a doutora Carolina Haran, é isso mesmo? Boa noite, um prazer ter você aqui conosco também. Boa noite, Sardinha. Agradeço o convite. É muito importante a gente estar discutindo hoje a nossa eleição na OAB. Nós somos 8 mil advogados em Ribeirão Preto. É um momento que vamos escolher nossas lideranças e para os próximos 3 anos. Então, é um momento de conversar e debater. Com certeza. E a sociedade é importante, né, participar desse processo, porque todos têm amigos e amigas advogados hoje, e a OAB cumpre um papel importante histórico, de mais de 85 anos, se eu não me engano, né, e na história da democracia. Mas vamos aprofundar esse assunto. E agora vamos para o tema, né? Justiça no Brasil, né? Como que está essa questão hoje da justiça no Brasil? E também linkando com o tema da questão aí da eleição da OAB.
muita violência. Qual que é a avaliação, Daniel, que você faz com relação à justiça brasileira, muita reclamação da lentidão, que muitas vezes crimes até gravíssimos e parece que, por exemplo, aquele Bulamar, né, aquele médico, 20 anos aí para se julgar um caso como aquele, a pessoa morreu e agora saiu até a condenação, mas depois de 20 anos, em muitos casos, o que acontece na justiça brasileira ser tão lenta? Olha, realmente, professor, é um ponto que a gente precisa fazer o debate, e esse debate passa pelo papel do que a advocacia representa para a justiça. Porque existe uma cultura, uma tendência, as minhas colegas podem confirmar isso, de tentar imputar essa morosidade da justiça ao advogado, à advogada, ou, quiçá, aos recursos que à justiça são inerentes, os recursos que são possíveis, manejados pelos advogados. E longe disso, o problema da justiça não está no advogado, né? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos um poder judiciário totalmente arcaico, lento, algo que depende de orçamento do Estado, precisa ficar implorando ali, com um pires na mão ao governo executivo, uma verba que deveria ter a sua autonomia. E hoje o que acontece? O advogado acaba sofrendo com isso. Por quê? Porque o advogado ele é a última tábua de salvação com o cidadão lesado num direito. Então, quando ele encontra essa frente e a única solução dele é procurar por um advogado. Então, por mais que o juiz entenda que a justiça é lenta, que o promotor entenda que a justiça é lenta, é o advogado que recebe no escritório o cliente, que recebe a parte no escritório e que recebe também toda essa energia e essa carga de preocupação com a morosidade da justiça. Então, nós não podemos entender que essa morosidade seja atribuída ao advogado. Mas nós temos preocupação com a morosidade no próprio Poder Judiciário. Dentre as nossas propostas escritas, para que você tenha uma ideia, nós temos uma característica e uma proposta escrita que é criar uma comissão de acompanhamento exatamente da morosidade. Por quê? Porque hoje nós temos um ambiente de processo totalmente virtual. E acabou aquela questão física, né, de eu chegar num balcão, de eu pegar o processo físico. Sim. Porém, a advocacia está enfrentando um grande problema, que é a morosidade, ou seja, a fila virtual. E nós temos atrasos totalmente injustificáveis, demoras totalmente injustificáveis. Então, neste ponto, a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem que ser parceira da classe dos advogados e fazer essa fiscalização. Eu te falo isso por quê? Porque o próprio CNJ ele tem condições e ele avalia e ele monitora, podemos dizer assim, a produtividade de cada juiz. Você, cidadão, se tiver interesse para saber como que está o andamento daquele cartório onde você tem uma ação, você pode acessar o CNJ e ali olhar a produtividade do seu juiz, do juiz que vai julgar a sua causa. E a partir dessa estatística, a partir principalmente de ouvir a classe, a OAB tem o dever de fazer que a justiça não fique um grande monstrengo lento, pesado, e assim consiga contribuir mais para a pacificação, que é a finalidade da própria justiça. Doutora Raquel, com relação a essa questão que o doutor Daniel pontua muito bem, vemos aí recentemente várias demonstrações até de pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos. Poderia-se dizer que isso é resultado da morosidade da justiça, que a pessoa parece que, no afã de querer resolver e a demora, acaba ali querendo, né, fazer a justiça. Isso também talvez seria devido a essa morosidade? Qual que é a sua opinião? Também, Sardinha, porque as pessoas, o poder judiciário, ao lado dos outros dois poderes, o legislativo, o executivo, é um poder que existe com base no contribuinte, no cidadão, na cidadã que contribui para existir. Então, a gente apaga, a pessoa, né, tem essa consciência de que paga para que aquilo funcione com qualidade, com eficiência. E quando ele precisa, quando ele recorre ao judiciário, infelizmente, a gente já teve avanços. O próprio processo digital já é um avanço. No entanto, a gente ainda tem muita demora, como o Daniel mesmo já falou. E essa demora faz realmente, primeiro, a pessoa pensar se vai levar até o judiciário a sua demanda, o seu conflito, e depois, quando ela decide levar, é o que a gente costuma falar para o cliente. Às vezes, antes do processo, você tem um problema.
Quando você faz o processo, você tem 2 problemas, que o processo acaba se tornando um segundo problema, junto com o problema originário, que criou tudo aquilo. Então, essa morosidade, sim, faz a pessoa pensar muitas vezes antes de levar, e quando leva também, muitas vezes não fica satisfeita. Seja porque a gente tem uma demora muito grande, seja porque a própria consciência ali ainda é muito conservadora, na maneira como lidar com os processos, com os conflitos das pessoas, como trata esse conflito. Então, existem várias formas alternativas, a própria mediação, conciliação seria algumas dessas formas, de tentar resolver com até mais celeridade. Só que a gente ainda não tem os investimentos para isso acontecer de fato. Está na lei, o novo Código de Processo Civil, ele estabelece isso, enfatizou essas maneiras alternativas de resolver conflito, só que a gente ainda não tem como o investimento para instrumentalizar isso. Então, na prática, ainda está muito longe. E por isso que a pessoa ainda pensa, né, dessa forma como você colocou. É um pensamento, por quê? Porque, olha, se eu precisar, eu sei que vai demorar, que tem um monte de obstáculos. É o que eu falei, você tem um problema antes, com o processo acaba tendo 2. Agora, é uma questão muito mais de inteligência e de vontade de realizar do que propriamente de não ter como fazer. A gente tem os instrumentos, inclusive na própria lei. A gente precisa ter a lei primeiro estabelecendo. A gente já tem. Como eu disse, é um novo Código de Processo Civil. Mas é muito mais uma vontade, uma consciência de como organizar aquilo lá para funcionar com celeridade. Doutora Carolina, nessa questão toda da morosidade, dos avanços que o Daniel também colocou muito bem, onde que a chapa de vocês, né, a chapa 3, dentro dessa disputa aí pela direção da OAB, entra? Né? Como que vocês pretendem? Tem algum projeto? Até a doutora Raquel até entrou um pouquinho nessa questão, mas, de fato, assim, para quem está nos assistindo, até a população entender melhor, tem alguma coisa nesse sentido? A chapa 3 vem com a mudança. E vem trazendo essa necessidade que a própria advocacia está sentindo, e bem a sociedade. Essa mudança vem com novos olhares para os problemas antigos. Nós temos hoje uma morosidade que é angustiante para a advocacia. Nós sentimos e somos o mecanismo da sociedade chegar até a justiça. E essa angústia que a sociedade sente da demora é a angústia que nós, advogados, também sentimos. São vítimas, também. Com certeza, mas nós somos um instrumento e a gente tem que ser um instrumento mais eficaz. Então, a nossa luta como advogados é também fazer que a lei seja cumprida. E a lei não está sendo cumprida no momento que nós temos um processo concluso para a sentença de meses, de anos. Isso não é a lei. Então, nós, advogados, acabamos sendo a ponta de lança da sociedade para que que a lei seja cumprida. E isso é um anseio de todos nós. Então, a Chapa 3 vem propondo, sim, um enfrentamento de luta. É a nossa característica como advogados. É um grupo formado com advogados de diferentes áreas, aguerridos, e que vem para propor uma mudança eficaz, uma mudança para a sociedade, uma mudança para os advogados que estão sofrendo com essa morosidade, a justiça está travada. É isso que nós sentimos. E nós, como advogados, temos, sim, mecanismos de fazer que ela seja cumprida. E a Chapa 3 vem com essa proposta de fazer um enfrentamento para que a lei seja cumprida, uma proposta para defender o direito dos advogados, bem como da sociedade. Essa é a nossa proposta. Então, nós temos 46 propostas bem detalhadas e 12 propostas mais objetivas, mas que todas elas demonstram claramente o anseio da sociedade e da advocacia. Todos nós trabalhamos como advogados diariamente e todos nós sabemos o que a sociedade sofre e nós, advogados profissionais, sofremos também. Nós temos um vídeo, eu vou falar para o pessoal da direção, para colocar o vídeo 2. Tem 2 vídeos que entravam um pouquinho no tema, porque o vídeo 2 fala um pouquinho da eleição da OAB. Como entramos já nesse assunto, ver que o pessoal tiver já no jeito, para colocar o vídeo número 2, que entrar no segundo lugar para entrar primeiro, porque acabamos entrando no tema aqui, então seria interessante para que seja esse primeiro vídeo que explica um pouquinho, até para quem está em casa, para poder entender o que significa essa eleição da OAB e o que, de fato, ela pode aí ajudar você que está em casa. Então, assiste aí esse vídeo. Olá,
Meu nome é Daniel Ronde e eu sou advogado como você. Vivo da advocacia e advogo aqui em Ribeirão Preto já há alguns anos, né? Já para mais de 17 anos que eu sou advogado. Vivo, como disse, exclusivamente da advocacia e conheço os seus problemas, que são os problemas que eu vivo. Eu estou todo dia nos fóruns, eu faço audiência, eu pago guia, vou no balcão, peço processo, sei quanto tempo demora para começar uma audiência, sei como sou tratado na audiência, sei da dificuldade que hoje recai sobre a gente para ter que preencher sistema, ESAGE, PJE e todo o enfrentamento que, igual você, colega, nós fazemos todos os dias. Nós estamos vivendo um momento de eleição na OAB. No próximo dia 29 de novembro, é uma quinta-feira, das 9 às 17 horas, você vai ter que decidir quem você vai votar para substituir o atual presidente. Nós temos uma condição de apresentar um trabalho novo. Eu nunca fui presidente da OAB e tenho uma história de vida dedicado às prerrogativas da ordem, à prerrogativa do advogado, à prerrogativa da advogada, e isso eu tenho demonstrado em todos esses anos na minha atuação, com ou sem mandato. Fui presidente da Associação dos Advogados no último biênio, conseguimos lá fazer um grande trabalho da associação que você hoje pode encontrar na sala da associação, na nossa estrutura de estacionamento, na nossa prestação de serviço aos advogados. E estou agora colocando o meu nome à disposição de vocês para substituir a OAB. A OAB está bonita, a OAB tem um piso bom, tem uma caixa d'água grande, tem lá uma quadra de basquete, futebol, um espaço kids, a gente concorda com tudo isso. Mas infelizmente hoje eu chego para trabalhar e a sala da OAB está fechada. Muitas vezes é no momento que eu preciso da instituição que eu consigo identificar o que é supérfluo e o que é essencial para a minha atividade como advogado. E é nesse ponto que eu quero defender você. É nesse ponto que eu quero ser o presidente para estar presente no dia a dia da advocacia. Você que chegou agora viu o recado do Dr. Daniel Ronde, que está aqui conosco, falando um pouco das eleições da OAB, né? E lembrando você que as 3 chapas foram convidadas, mas apenas a chapa 3 aceitou o convite prontamente e está aqui hoje falando um pouquinho dessa importância, né? Dessa entidade já de 85 anos, que faz diferença, faz parte da história do Brasil pela luta pela democracia. E fala pra gente, para quem está em casa, não é advogado, precisa da justiça... essa pessoa que não é do meio, a OAB para ela significa o quê? O que para quem está nos assistindo agora, a OAB poderia ajudar num auxílio jurídico? Como que é? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um caráter misto, que é público-privado, exatamente por ser a defensora da Constituição, do Estado democrático, da celeridade processual. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, além de representar toda a advocacia, ela tem esse caráter misto que vai amparar a sociedade como uma das forças motriz, né, da própria sociedade, vai fazer as lutas necessárias para que bem funcione a República Democrática do Brasil. Então, a Ordem ela tem um caráter, por exemplo, de acompanhar o Legislativo, de fazer, por exemplo, a crítica necessária e pontual ao próprio Poder Judiciário. Ela tem como caráter misto ainda acompanhar muitos conselhos do poder público, tanto que a Ordem ela tem banco reservado no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho do Idoso, no Conselho de Patrimônio Histórico. Então, são situações que a Ordem ela vai, pela grandeza da advocacia e pela tecnicidade, né, por o advogado estar lidando todo momento com o litígio, com o direito e ser conhecedor profundo da lei, ela tem essa retribuição. E é importante que quem nos assiste, da sociedade em geral, saiba que nós, na Ordem dos Advogados do Brasil, a gente não recebe nenhum centavo. Nosso trabalho lá ele é voluntário. E por isso que nós, da Chapa 3, entendemos que esse trabalho, por ser exaustivo, por ser dedicado, ele não tem que ter reeleição. Então, nós entendemos que deve haver uma renovação a cada 3 anos. Eu nunca fui presidente da OAB e estou colocando meu nome à disposição nesse pleito. Os meus adversários, um é o atual presidente
e o outro já foi presidente. O atual presidente já está por 2 mandatos. 2 mandatos, então que dá uns já 6 está anos. 6 anos. E quer ir a 9. Nós respeitamos o colegas, agradecemos o trabalho que ele já se dedicou, que ele já prestou, mas entendemos, sob pena de se esclerosarem as artérias que oxigenam a democracia, exatamente essa alternância do poder em Ribeirão Preto. Por quê? Porque em Ribeirão Preto nós temos opção de mudança. Então, se temos opção de mudança, e se, infelizmente, na ordem, ela possibilita essas reeleições indefinidas, aqui em Ribeirão Preto vamos mudar. Raquel, no caso com relação a essa eleição, né? O doutor Daniel pontuou perfeitamente, mas parece que uma das críticas que atualmente a OAB na cidade vem recebendo, a gente está nos movimentos sociais, parece que uma certa distância entre as demandas da sociedade e a OAB com relação indo de encontro nessas demandas. Tem uma crítica na sociedade, de forma geral, que há tempos atrás parece que a OAB estava mais na luta pela democracia e parece que em Ribeirão Preto especificamente teve um distanciamento. Essa crítica que é feita, ela é uma crítica que tem uma legitimidade ou não? Qual que é a sua opinião? A OAB já foi mais representativa na cidade? Já, Sardinha, já. Inclusive, a nossa chapa se formou, a nossa chapa se colocou, nós nos colocamos como candidatos, eu como candidato, Daniel como candidato a presidente, os 5 integrantes da chapa, justamente porque houve uma convergência em torno de um projeto de OAB que a gente não enxerga existente aqui. A OAB ela tem funções institucionais que se traduzem como grandes poderes e instrumentos da entidade na defesa das advogadas, dos advogados, das nossas prerrogativas profissionais e da sociedade de forma geral. No entanto, no que se refere à 12ª subseção da OAB de Ribeirão Preto, nós entendemos que esses poderes, esses instrumentos, eles não estão sendo otimizados, como poderia e deveria. Então, nós entendemos que a nossa subseção ela poderia estar fazendo muito mais do que está fazendo, e, por isso, nós acreditamos que nós podemos mostrar isso na prática, que ela poderia fazer muito mais. Nós convergimos na construção e execução de um projeto para fazer com que a nossa subseção ela cumpra com a sua função institucional de efetivamente defender as prerrogativas dos advogados, das advogadas, que nada mais é, Sardinha, na prática, do que a defesa do próprio exercício da cidadania das pessoas. Se o nosso cliente, a nossa cliente, o jurisdicionado, a pessoa que vai recorrer ao judiciário, ela não tem um advogado, uma advogada que pode exercer as suas prerrogativas, ela não está tendo o próprio direito respeitado. E se a gente não tem uma entidade que ampara, que eu, no caso, é a OAB, que tem o dever e o poder de fazer isso, a gente não tem o próprio direito, a própria lei sendo respeitada. Então, a gente quer executar um projeto para fazer com que essa função institucional, nada mais, nada menos, mas que ela seja cumprida. A gente entende que isso não está sendo otimizado, que esses poderes, esses instrumentos não estão sendo otimizados. Assim como também a gente quer fazer com que a nossa subseção cumpra com a sua função institucional de defesa da legalidade, de defesa da Constituição Federal, da democracia, dos direitos humanos, da justiça social, que a gente vê também que não está sendo otimizada nesse sentido. Eu cito aqui um exemplo emblemático, que todo mundo aqui que eu vou falar, que não é só advogado ou advogada, mas vai lembrar. Em 2013, quando teve o aumento do IPTU de até 130%, a OAB se manifestou favorável a ele, disse que era legal. Essa atual gestão. Essa atual gestão. Essa atual gestão. Que quer se renovar por mais 3 anos. Teve diversos movimentos na cidade, manifestações, e com fundamento. Não é só porque, olha, eu não concordo, não quero pagar, não é isso. Tinha fundamento legal, fundamento constitucional. Aí cabe a pergunta, né, doutora Raquel e doutora Carolina, a quem interessa esse posicionamento para manter o IPTU, né? Porque para alguém interessa, né? Naquele momento interessava a um grupo, talvez, manter da forma que o prefeito de então gostaria, que era aumentando em 130%, é isso, né? 130%. E a gestão atual era a favor disso. Ela disse que o IPTU era legal. Que era legal. Deu um parecer favorável ao aumento do IPTU. Agora, para a população, parece que não era interessante isso, né, doutora? É complicado, Sardinha, utilizar uma instituição tão importante, uma instituição que defende a Constituição Federal, que defende os direitos humanos, que defende toda uma gama de direitos que é a base da sociedade, da democracia, de uma forma assim.
Nós não concordamos com esse tipo de posicionamento, nós não concordamos com uma OAB dessa forma. E o nosso projeto é um projeto de levar uma OAB muito mais presente e muito mais ativa para a sociedade, bem como para os próprios advogados. Hoje nós precisamos de uma OAB que vivemos um momento muito importante do Brasil e do mundo, que nós precisamos de uma OAB forte e atuante. E essa nossa proposta. Nós nos colocamos à disposição da sociedade, bem como dos advogados, para fazer esse tipo de trabalho. Um chamado e uma necessidade que a sociedade está passando agora, e esse é um projeto nosso. Entendi, está bem claro, eu creio, né, para quem está nos ouvindo. Estamos acabando o programa. Rapidamente, muito obrigado. Mas deixa eu chamar uma mensagem. Por que votar na Chapa 3 para quem é advogado, Daniel? Bom, mais uma vez agradecer sempre essa oportunidade democrática que você e toda a extensão da Tati faz para as causas democráticas. Mas eu gostaria de falar a você, advogado, a você, advogada, que nós, da Chapa 3, somos a única opção de mudança para a próxima gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Temos o compromisso público de se dedicar apenas 3 anos em favor da advocacia. Eu convido a todos, dia 29, votarem Chapa 3, muda o OAB-RP. É isso aí, você ouviu aí. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.